Oi gente, tudo bom? Eu sou a Karen do Viajando na Estante e hoje eu vou fazer pra vocês a resenha do livro Reboot da Amy Quintero, que é um livro assim meio distópico. Esse livro conta a história de um mundo que foi assolado por um vírus, que fez com que as pessoas morressem e os jovens reiniciassem. Como é esse reiniciar? Eles morrem e ficam por uma quantidade variável de minutos, cada pessoa varia a quantidade de minutos, fica ali morta por um tempo. Pode ser 20 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser 100 minutos, 30, 40, enfim. E a quantidade de minutos que eles ficam mortos antes de reiniciar, de ter essa volta à vida, essa quantidade de minutos é o que mede a força que eles vão ter nessa pós-vida deles. Se eles ficaram menos minutos, então eles vão ser reiniciados, reboots no caso, que é como eles são chamados, esses jovens que reiniciam e têm uma pós-vida. E os que ficam menos minutos mortos, eles são mais fracos. E os que ficam mais tempo mortos, eles têm mais força, têm mais agilidade. Por quê? Quando eles reiniciam, eles vão ser seres meio sobrenaturais, assim, digamos. Porque eles vão ser mais fortes, mais resistentes, eles vão ser difíceis de matar de novo. Então, só de determinadas maneiras que eles podem ser mortos. Então eles são seres mais fortes, mais assim, avançados nesse sentido. E eles vão ser chamados de reboots, por isso o nome do livro, óbvio. Quando eles começam essa nova vida como reboots, eles são seres assim mais sem emoções, eles não demonstram, eles não são mais daquela coisa tão humana. Então eles são caracterizados como seres mais assim frios, com menos emoções. E à medida que o número aumenta, mais frio eles são, menos emoções eles demonstram. E os números mais baixos eles já são diferentes, eles demonstram um pouco mais de emoção, eles lembram muito mais da vida antiga que eles tinham, da vida passada deles, né, de quando eles eram humanos. Eles lembram muito mais, então eles guardaram um pouco mais de emoções humanas dentro deles. E isso diferencia eles dos números maiores também. Esse mundo que foi assolado por esse vírus matou muita gente, então eles vivem num mundo em que as pessoas estão ali meio que aterrorizadas por conta disso. E elas vivem de modo diferente. Geralmente as pessoas vivem de um modo mais simples. Algumas cidades foram bastante destruídas por conta disso, por conta desse vírus. E aparentemente eles não deixam muito claro isso. Eu não consegui captar muito bem isso no livro. Talvez outra pessoa tenha entendido melhor, mas eu não tenho certeza dessa informação. Mas eles parece que tiveram uma guerra logo no início com os reboots e os humanos, e aí destruiu muitas cidades também por conta disso. E por conta disso também surgiu uma organização chamada CRA, que eles controlam, acho que não só a população, como os reboots. Esses reboots, esses jovens que se reinicializam, eles vão ser treinados por essa organização em instituições lá que eles formaram em várias cidades. E essa organização, além de treinar os reboots, deixá-los ainda mais fortes, ensiná-los a mexer com armas e outras coisas assim. E eles fazem todo esse treinamento com os reboots para que eles controlem a população e os reboots rebeldes. Então os que já estão ali treinados, os top reboots, eles geralmente vão a campo para atrás de pessoas humanos rebeldes e reboots rebeldes. E eles vão ali atrás daquele alvo para capturá-los ou às vezes para matá-los mesmo. Aí nesse livro a gente acompanha a protagonista, que é a 178, que ela é a reboot mais forte do lugar onde ela vive, da instituição dela. E ela é assim, ela já tá há muitos anos que ela reinicializou, ela lembra pouquíssima coisa da vida humana dela. E ela é bem assim, sem emoção, ela é caracterizada assim no início do livro. E esses reboots, como a 178, que já estão ali há mais tempo, que já concluíram seu treinamento, eles são responsáveis por treinar os novos reboots, os novatos que chegam. Então, no início desse livro, eles recebem uma nova leva de reboots, e dentre eles está o número 22, que é o reboot mais fraco dos novatos que chegaram. E ele desperta ali faz com que a 178
meio que se interesse ali nele e faz ela questionar algumas coisas. Inclusive, faz ela questionar por que ela sempre escolhe o número mais forte. E quem sabe, se ela escolhesse os números mais baixos, eles teriam uma maior oportunidade de sobreviver. Porque a maioria das vezes, quando eles vão, esses reboots mais fracos, vão a campo, eles acabam mortos por não ter tanta força como os outros, por não estarem tão preparados para aquela vida de guerra e tal. Então ela resolve escolhê-lo e aí vai começando a desenvolver a história neste cenário. É basicamente isso o enredo dessa história inicial. Agora, o que eu achei? Eu tenho que confessar primeiramente que eu esperava muito, muito mais do livro. Eu achei que era um livro assim daquelas distopias mais cheia de reviravoltas, com muita ação, com muitas coisas assim, muitos mistérios, muitas falcatruas ali pra gente ficar sendo surpreendido a todo momento. Mas eu não encontrei tanto isso aqui. O livro não tem muita ação, eu achei que pecou bastante nisso. Algumas incoerências com as características da personagem também, assim, me incomodaram um pouco, porque eu acho que ela mudou, assim, aceitou novas coisas de um jeito muito fácil pra alguém que logo no início eles falam que porque as características dela é de ser bastante fria, de não ter tantas emoções. Então eu acho que ela aceita muito fácil algumas situações, ela muda muito fácil e eu acho que acaba tirando aquele ar que eles deram tão e reforçaram bastante. A autora reforça bastante que os números maiores, eles têm esse comportamento mais frio, não tão humano, eles não pensam tanto. Então eu acho que às vezes ela mostra isso da personagem e às vezes ela também demonstra um lado mais humano dela, assim, tipo, muito do nada. Então tá ali o tempo todo aquilo, combatendo aquilo. Talvez ela tenha feito isso de um modo proposital, justamente pra mudar o jeito da personagem, e eu acho isso interessante e tal. Só que eu acho que algumas coisas foi assim muito... Ela aceitou, pum, aceitou e pronto, acabou e continuou a história dali. E foram algumas mudanças muito radicais pra uma personagem que era a que deveria ser menos humana possível, já que ela era o número mais alto que existe. O número mais alto, então deveria ser a menos humana possível. Acho que deveria ser muito mais complicado de fazer com que ela mudasse de opinião. Então isso foi mais um ponto que me deixou assim meio decepcionada com essa história desse livro. Além do fato de eu ter esperado um pouquinho mais dele de ter tido aquela trama mais carregada, cheia de reviravoltas, cheia de coisas ali, aqueles mistériozinhos que você vai descobrindo no decorrer do livro e que você fica bem chocado. Eu esperava muito mais essas coisas, esses acontecimentos. Eu esperava muito mais coisa, muito mais esses acontecimentos nesse livro do que realmente teve. Eu também fiquei bem confusa, como eu falei, tava dando a sinopse aqui do livro pra vocês, tava dando um panorama inicial do livro. Teve coisas que eu não tinha certeza se realmente aconteceram aquilo, porque eu acho que a autora não deu muitas explicações do cenário onde a gente se encontrava, aquele mundo, como é que funcionava, como é que o pessoal é governado, como é que acontece. Ou eu realmente perdi isso quando eu tava lendo e não percebi ela explicando, ou realmente foram explicações muito vagas e eu acho que ela poderia ter dado uma elaborada maior nisso, uma explicação melhor sobre isso, porque eu realmente fiquei bastante confusa de como surgiu esse vírus, de como aconteceu as coisas, se teve essa guerra mesmo com os humanos e os reboots, por que que teve essa guerra, como aconteceu. Por mais que ela fizesse isso de uma maneira rápida, eu acho que deve ser melhor explicado todo esse acontecimento, todo esse cenário pré o cenário que ela nos dá atualmente aqui no livro. Então eu acho que foi outra coisa que, assim, pecou bastante, porque faltou essas informações e a história... Meio que ela jogou a história ali, já acontecendo no colo do leitor, e a gente fica tentando adivinhar o porquê que tá acontecendo tudo isso. Outra coisa foi que eu acho que a autora ficou muito centrada na construção do relacionamento entre os dois protagonistas da história e esqueceu um pouco a parte ali justamente distópica, a parte em que quem ela dava mais do cenário, mais do porquê estava acontecendo tudo aquilo e todos
não sei, possíveis mistérios, parece que não tem assim tanto mistério. Não sei, ela não deu aquele despertar, não jogou aquelas pistas no meio do livro pra gente tentar entender o que estava acontecendo, porque tudo aquilo. E assim, ainda não faço ideia de porque muita coisa aqui desse livro é realmente, acho que muito raso, muitas coisas aqui dessa história que ficaram faltando ser explicadas. É um livro bastante introdutório e eu acho que pelo que eu li da sinopse do segundo e último livro dessa, que na verdade é uma duologia, não é nem série, eu acho que que não vai ser muita. Eu acho que muita coisa não vai ser explicada nem nesse segundo livro. Talvez eu esteja errada, não posso julgar esse segundo livro antes de ler. Mas eu acho que ela esqueceu de bastante coisa que deveria estar nesse primeiro livro. E por ele ser introdutório, eu acho que justamente deveria ter mais explicações nesse sentido. Eu achei também em alguns momentos que os personagens eles eram muito infantilizados, principalmente o personagem 22, que ele é um garoto, acho que de 17 anos, e ele às vezes se comporta parecendo que tem menos. Eu não tô lembrando a idade dele, eu acho que é essa idade, mas pode ser mais novo. Mesmo assim, eu achava o comportamento dele às vezes muito infantil, assim, de criança mesmo. E em alguns momentos já não era assim, então realmente eu esquecia na história, às vezes, quando eu tava lendo, que ele não era um personagem tão infantil. Porque eu acho que em alguns momentos dá a entender, às vezes, na história, alguns acontecimentos, algumas falas, alguns diálogos desse personagem que, não sei, deixou, assim, essa impressão. Eu não sei se mais alguém que leu achou isso também, mas eu não sei, eu senti muito isso quando eu tava lendo, de que ela infantilizava um pouco demais esse personagem. E isso também causou um certo incômodo em mim quando eu tava lendo. Quando eu terminei esse livro, eu imaginei justamente que teria mais volumes. Eu não sabia ainda que era uma duologia, eu imaginei que era um primeiro volume de uma trilogia ou de uma série, e que nos próximos livros a gente teria um melhor desenvolvimento da história, que esse poderia ser um livro mais introdutório, que ela ia dar as explicações nos próximos livros. Quando eu fui ler aí a sinopse do segundo livro, como eu falei anteriormente, eu não acho pela sinopse que ela vai desenvolver a história pelo que eu tinha imaginado. Eu acho que ela vai continuar de onde ela acabou aqui. E eu acho que não vai muito mais pra frente, acho que vamos passar por outros lugares aí, outros cenários. E eu não sei se vai desenvolver realmente a história, o cenário de antes. Parece que na verdade ele meio que vai ser esquecido. Não tenho certeza porque ainda não li o próximo livro, só vou poder falar realmente de quando eu ler, mas até a leitura da sinopse do segundo livro me desanimou bastante, então eu nem sei se eu vou querer continuar. Eu provavelmente vou querer continuar porque eu fico assim curiosa pra saber se melhora a história ou se não. Mas com esse primeiro volume eu fiquei realmente bem decepcionada. Não é um livro de todo ruim, é um livro que dá pra você ler, assim, passar uma leitura, assim, legalzinha, mas é uma leitura bem mais ou menos, principalmente diante de tantas distopias que estão lançando por aí. É uma distopia bem mais ou menos, assim, é bem meia boca mesmo. Infelizmente, eu achei que a história tinha tudo pra ser ótima. A ideia eu acho que é bacana, só que essa ideia não foi bem desenvolvida. Então ficou assim um livro bem raso, com poucas explicações e uma história que eu achei que foi meio jogada assim no colo dos leitores. Por isso eu fiquei bem decepcionada com essa leitura. Mas eu acho que muita gente gostou também. Como eu disse, não é uma leitura que você jogue fora. Eu dei 3 estrelas. Foi bacana e não me arrependo de ler e tal, mas realmente esperava mais, fiquei bastante decepcionada. Mas vamos ver aí desse segundo livro, de repente melhora toda essa história. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu tô querendo fazer mais resenhas, já é um plano que eu tenho já há alguns meses que eu tô querendo fazer mais resenhas em vídeo. Então vamos lá ver aí se eu desenvolvo mais esse projeto, esse plano meu. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, lembrem de dar um like aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação e é super rápido. Comentem aí também se vocês já leram o Reboot, se vocês gostaram, o que vocês acharam, se vocês concordam com o que eu achei, se vocês não concordam. E é isso, até os próximos vídeos, tchau!